Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Aleluia. Capítulo de número 9. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. Amém? Amém. Fique atento naquilo que o Espírito Santo tem a falar ao nosso Deus. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Quem já achou, diga amém. Amém, Jesus. Com a Bíblia aberta, eu te convido a fechar os teus olhos novamente, pois nós estamos diante de uma palavra poderosa, que é a palavra do Senhor Deus. Sabemos, ó Deus Pai, que diante da tua palavra, Senhor, não há nenhum argumento. A tua palavra é como espada de dois gumes que penetra juntas e medulas, que vem curando, cicatrizando. E nós, neste momento, nos reverenciamos a Ti, diante da tua santidade, do teu poder. Ó Deus, a voz é humana, Pai, mas a palavra é de verdade. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa ficar à vontade em nosso meio. E que o Senhor possa falar em cada coração, Pai, essa noite. Aleluia, Jesus. Nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, crianças? Vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 9. A partir do verso 14. E quando se aproximou dos discípulos, vamos ler o versículo 9 primeiro, somente a parte A do versículo 9. E descendo eles do monte. Repita comigo. E descendo eles do monte. Verso 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com ele? E uma multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, despedaça, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Repita comigo, mas não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando.
e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhes Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então foi o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? Vou repetir: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aleluia. Amém? Amados, essa noite nós vamos falar um pouquinho a respeito de oração. Poderíamos aqui falar a respeito deste pai que estava tão apavorado devido ao seu filho estar nessa situação. Poderíamos aqui entrar um pouquinho e falar a respeito de tantas outras coisas, de tantas outras explicações que tem essa passagem. Mas o Espírito Santo de Deus nos traz aqui essa noite para nos ensinar um pouquinho a respeito da oração. Vamos tirar esse aqui, cada um para mim, né? Vamos usar o outro. Porque o importante é a palavra ser ouvida. Não vamos usar o outro mesmo. Qual deles está melhor? Amém, amados? Nós vamos falar um pouquinho a respeito do poder da oração. Nós vimos aqui no versículo de número 9 que Jesus estava no monte. Com ele estava Pedro, João e Tiago. Foi quando o Senhor se transfigurou. Mas essa não foi a primeira vez que o Senhor Jesus subiu ao monte para orar. Nós vamos ver no seu ministério terreno que Jesus subia no monte e ele orava a noite toda e ele falava com o Pai. A oração nos aponta para a intimidade com Deus, a oração nos aponta para a renúncia, a oração nos aponta para o esforço. E o Senhor Jesus, ele disse várias vezes: assim como eu fiz, façai vós também. Nós vamos entender que o Senhor Jesus, assim em carne como homem, ele sempre nos dava exemplo. Assim como eu faço, façai vós também. Então o Senhor nos deixou um grande exemplo, um grande legado de uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de entrega. E aqui nessa ocasião não era diferente. O Senhor, ele estava no monte orando. Mas nós vamos entender que enquanto Jesus estava no monte orando, o restante dos seus discípulos estavam lá embaixo. E então chega esse pai desesperado com seu filho, que tinha um espírito mudo e surdo, e ele leva esse filho para que os discípulos pudessem expulsar aquele espírito. Mas a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, aquele espírito maligno que estava ali atuando na vida daquele jovem. Lá na frente nós vamos entender o Senhor Jesus dizendo que
Aquela caça de demônio só sairia com jejum e com oração. Então nós vamos entender que se saía somente com jejum e com oração, nós vamos ver que esses discípulos ainda não estavam preparados para este momento. Se nós formos andar um pouquinho mais para frente aqui nas Escrituras, nós vamos ver que a partir do verso 33, nós vamos ver uma discussão entre os discípulos. Mas a discussão deles não era quem ia orar mais, não era quem ia buscar mais a Deus, quem iria se santificar, mas eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior. Quem é maior no reino de Deus? Hoje nós vemos muito isso, pessoas que negligenciam a oração, negligenciam o jejum e ficam na disputa para ver quem faz melhor, quem prega melhor, quem louva melhor, quem é o maior no reino de Deus. E enquanto os discípulos do Senhor estão nessa disputa e negligenciando a oração e a renúncia, nós vamos ver muitas almas, assim como este jovem, que tem espírito surdo, que tem espírito mudo, e que já não conseguem ouvir a ordem, a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus ainda continua falando para a igreja que nós devemos orar sem cessar e devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. O tempo vai passando, mas lá na frente nós vamos ver que esses discípulos começam agora a se despertar. E eles começam a ver que diante dessa vida de oração do Senhor Jesus, essa vida de renúncia, de entrega, e eles então começam a despertar dentro deles o desejo de orar. Irmãos, que coisa linda! Quando o Espírito Santo, quando nós deixamos que o Espírito Santo desperte dentro de nós o desejo de orar. Quando nós começamos a orar fora do horário cotidiano. Porque geralmente o cristão, ele não levanta, ele não sai do seu quarto, ele não começa o dia sem falar com Deus. Não é verdade? Pelo menos eu já acordo de manhã, muitas vezes ainda com os meus olhos fechados e às vezes ainda deitada. Mas a primeira coisa que eu falo é o seguinte: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor venceu para mim mais uma noite. E o Senhor me dá de presente mais um dia que está se iniciando. Esses discípulos agora começam a despertar. Eles precisavam de orar. Essa noite o Senhor está falando, Roseli. Essa noite o Senhor está falando, Igreja Batista Verbo da Vida. Vocês precisam despertar. Vocês precisam de orar. A oração é a chave da vitória. Não de uma vitória física, que pode ser também. Não de uma vitória financeira, que pode ser também. Mas o principal e a maior vitória que nós alcançamos na oração é a intimidade com o Senhor. Porque com Ele nós saltaremos muralhas. Com Ele nós romperemos barreiras. Eu gostaria que você abrisse comigo, neste momento, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Louvado seja Deus. Interessante, eu já até falei isso aqui uma vez e volto a repetir, que esses discípulos, esses mesmos discípulos, eles já tinham visto o Senhor ressuscitando mortos. Eles já tinham visto o Senhor dando vista ao cego. Eles já tinham visto o Senhor libertando esse jovem aqui com o espírito surdo, mudo. Mas a gente não vê eles dizendo: Senhor, me ensina a ressuscitar mortos. Senhor, me ensina a dar vista ao cego. Senhor, me ensina. Não. Mas eles foram descobrindo a importância da oração. E chega um determinado momento da vida deles, que eles dizem assim, acompanhem comigo, Evangelho de Lucas 11, versículo 1. E aconteceu que
que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Louvado seja Deus. Irmãos, será se um dia nós já pedimos isso para o Senhor? Senhor, me ensina a orar como convém. Não é me ensina a orar para me alcançar a minha bênção. Não é me ensina a orar para me ser vitorioso. Não, Senhor, me ensina a orar. Aleluia. Essa noite é noite de pedirmos ao Senhor: Senhor, me ensina a orar. Que o Teu Espírito Santo venha me ensinar a orar. A oração que atrai a Tua presença. A oração que chama o Senhor para o ambiente. Porque a Tua presença é tudo que nós precisamos. Ensina-nos a orar, Senhor. A oração que nos conduz à sala do trono. Muitas pessoas querem aprender a orar com outras pessoas. Você já ouviu alguém dizer: nossa, fulano ora tão bonito. Nossa, ciclano tem uma oração tão linda. Fala umas palavras bonitas. Eu queria aprender a orar com ele. Mas esse discípulo diz: Mestre, me ensine a orar. Jesus, me ensine a orar. Quem sabe aqui, esse discípulo, a Bíblia não diz isso, mas eu estou aqui imaginando que quem sabe esse discípulo estava dizendo: eu preciso de aprender a orar. Para que a gente não passe o que nós passamos lá atrás com aquele jovem. Nós não podemos expulsar aquele espírito imundo porque nós não tínhamos vida de oração. Mestre, me ensina a orar para que através da minha oração outros jovens venham ser livres. Mestre, me ensina a orar para que outras vidas venham ser livres através da minha oração, porque o Senhor disse que existe certa casta de demônios que só sai com oração e com jejum. Mestre, me ensine a orar. Assim como João ensinou os seus discípulos, nos ensina também. E então o Senhor Jesus diz no versículo de número 2 de Lucas 11, eu gostaria que você acompanhasse comigo, porque o Senhor Jesus diz: olha, quando vocês orarem, dizem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós vamos ver que essa oração é a oração do Pai Nosso. Mas o que nos chama muito a atenção aqui essa noite é que ele diz: olha, quando orar. Ele não diz se orar. Ele não diz se tiver vontade de orar. Mas ele diz quando orar. Sabe o que isso significa? Que a oração é necessária. Quando você orar. Aparecida, quando você almoçar, quando você jantar, quando você tomar um banho. Não é se você almoçar, não é se você tomar um banho, mas é quando. Jesus está dizendo: isso é necessário, isso é urgente. Precisamos de ter uma vida de oração. Então ele diz: quando orares, vocês vão dizer Pai Nosso. Isso é tremendo, irmãos. Isso é profundo, porque é a primeira vez que o nosso Deus é chamado de Pai.
É a primeira vez que isso é nos delegado, é delegado à igreja a chamar Deus de Pai. E com isso Jesus está dizendo, é na oração que vocês vão ter intimidade com Ele. É através da oração que vocês vão se sentir filhos. É através da oração que vocês vão se sentir amados. E diante disso eu quero que você reflita comigo por que o inimigo das nossas almas nos quer nos tirar da oração. Ele quer nos tirar do tempo com Deus, nos trazendo assim diversões deste mundo, distrações deste mundo. Ele quer nos tirar dos pés da cruz, Ele quer nos tirar do altar. Sabe por quê? Olha bem aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que o inimigo quer te tirar do altar? Porque tudo que você precisa está no altar. Tudo que a sua família precisa está no altar. E então o Senhor diz, diga Pai. Ele é o teu Pai. Louvado seja Deus. E então quando nós vamos lá em Mateus, abre comigo Mateus 6, que nos traz aqui uma informação importantíssima. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que têm vergonha de orar de voz alta, em público. Porque dizem que não sabem orar. Às vezes, quando nós, um tempo atrás, quando nós iniciávamos o culto, que pedíamos um irmão ou outro para levantar um clamor, uma oração, e muitos começou até mesmo a chegar atrasado no culto, para chegar depois do período de oração, não porque não queriam orar, mas é porque tinham vergonha. É porque diziam, eu não sei orar. Há tantas pessoas que oram melhor do que eu. E então quando nós vamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus está aqui dando uma orientação, que esta noite, se você tem vergonha de orar, se você diz que você não sabe orar, que você não sabe como conversar com seu Pai, através dessa revelação profunda que o Senhor, essa noite, irá fazer com que você saia daqui diferente. O versículo 6 diz assim, o Senhor dizendo, olha, mas tu quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, o teu Pai que vê, o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Interessante que Jesus hoje está dizendo aqui, o teu Pai que ouve, mas Ele está dizendo o teu Pai que vê. Quem entendeu isso aqui? Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando você for orar, entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta. Quando Ele está dizendo fecha a sua porta, Ele está dizendo abandone todo tipo de distração, deixe o seu celular do lado de fora, deixa no silencioso, desliga ele, é o seu momento com Deus. Fecha a porta da distração, fecha a porta do barulho do mundo, porque o barulho do mundo tem nos deixado surdos. O barulho do mundo não tem nos deixado ouvir a voz de Deus, e por causa disso muitos têm caído. Por causa disso muitos têm abandonado o Senhor, muitos têm abandonado o culto, muitos têm abandonado a intimidade, porque têm se deixado levar pelo barulho do mundo, pela vontade da carne, pela concupiscência da vida. Mas Jesus está dizendo novamente,
quando orares, a necessidade de orar. E agora ele acrescenta: entra no teu quarto e fecha a sua porta, saia da distração deste mundo, porque é só assim que nós conseguimos orar de verdade. Você pode perceber, irmãos, se você dobrar o seu joelho e deixar seu celular perto de você, você ora 1 minuto e começa a chegar a mensagem, e aí o diabo começa a soprar, você não vai ver não? Começa a aguçar a sua curiosidade. Talvez é algo sério, hein? Talvez é algo importante. Deixa eu te dizer uma coisa: não há nada mais importante do que o seu momento com Deus. Não há nada mais sério do que o seu momento de oração. Então deixe o seu aparelho do lado de fora, feche a porta do seu quarto. Mas isso não é de vez em quando ou cima, mas é quando orares. E agora Jesus nos dá a chave de ouro para nós hoje. Ele diz: o teu pai, repita comigo, o teu pai. Agora fala para o seu irmão que está do teu lado: é o teu pai, é o teu pai. O teu pai, ele que está em oculto, ele te vê secretamente. Jesus está dizendo: ele está ouvindo a sua oração. Ele não está ouvindo o que está saindo da sua boca. Ele não está ouvindo se você está falando palavras erradas ou não. Ele não está ouvindo se você está orando ali como aqueles escribas e fariseus que iam todos os dias, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, na praça, e oravam alto para que todos soubessem que eles estavam orando, e oravam palavras difíceis, teológicas, tremendas ali naquele lugar. Não, em secreto, em oculto, o Senhor está vendo o que o seu coração está dizendo. Por isso Jesus está dizendo: ei, eu não estou preocupado com oração bonita. O Pai não está preocupado com palavras difíceis. O Pai não está preocupado com palavras bonitas. O Pai está vendo o teu coração. Aleluia. Ele olha o coração sincero. Tem muitas pessoas que dizem: como eu vou orar? Eu não sei nem ler, eu não sei nem escrever, eu falo errado. Mas o Senhor essa noite está dizendo: eu olho o teu coração. Aleluia. Jesus não diz: o Pai te ouve, mas Ele ouve. Mas interessante que Ele diz: Ele te vê secretamente. Ele vê a sinceridade do seu coração. E a oração, por mais simples que seja, se ela for de coração sincero, o Senhor está te vendo. E então Ele diz: este Pai que te vê secretamente, é Ele que irá te recompensar. Aleluia. É o Pai que irá te recompensar. Então, em nome de Jesus, comece a ter uma vida de oração. E a partir de hoje, saiba que quando você dobrar o seu joelho, há um Pai contemplando o teu coração. E então nós vamos entender qual risco nós temos corrido quando nós caímos na religiosidade, quando nós começamos a orar a mesma oração todos os dias. O Senhor nos diz através do profeta Joel: eu estou cansado de vocês rasgarem as suas roupas. Eu estou cansado de ver vocês vivendo algo exterior. Comece a rasgar o teu coração. Comece a rasgar o teu coração diante de mim, porque eu sou o Deus que contempla o coração. O Senhor está dizendo: pare de viver de aparências. Pare de pregar aquilo que não vive. Para de vestir aquilo que não é você. Mas deixe o Senhor contemplar o seu coração. Louvado seja Deus. E aqui o Senhor está dizendo, quando Ele diz: olha, quando vocês orarem, o Senhor
Senhor não está aqui fazendo acepção de pessoas, ou chamando alguns e outros não, mas o Senhor veio para salvar a todo aquele que crê. É todo aquele que crê. O Senhor veio para toda a humanidade. Que coisa triste, irmãos, quando nós vemos uma pessoa dizendo: Deus não me ama. Parece que Ele se esqueceu de mim. Parece que Ele não me ouve mais. Essa noite o Senhor está dizendo: além de te ouvir, eu ainda te contemplo. Aleluia. Além de te ouvir, os meus olhos ainda te veem. Eu gostaria que você abrisse comigo agora, lá no livro de Mateus. Nós estamos em Mateus, né? No capítulo de número 24, por favor. Aleluia. Somente o versículo de número 14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo mundo. É para todos. Louvado seja Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Todo o mundo terá oportunidade de ouvir o evangelho. O Senhor não faz acepção de pessoas. Aquele que ora bonito, aquele que ora com simplicidade, mas todo aquele que crê, o Senhor está o alcançando. Quando nós voltamos um pouquinho para trás, no capítulo 22 de Mateus, capítulo 22, aleluia. Eu gostaria de ler a partir do verso 1, que fala a respeito da parábola das bodas, que diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encevados, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos campos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Diz então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados,
Porque muitos são chamados. Porque muitos são chamados. Amados, nós vamos ver aqui essa parábola das bodas. Nós acabamos de ler lá em Mateus 24. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Todos terão oportunidade de ouvir. Todos terão oportunidade de ser salvos. Mas quando a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, muitas vezes em versículo imaginam o Senhor dizendo: você vem, você fica, você sobe, você não. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Amém, Ravi? Amém, Ravi? E se o Senhor não faz acepção de pessoas, o que nós vamos entender, irmãos? É que muitos não querem. É que muitos não vão querer. É que muitos vão abrir mão. Olha só para vocês verem. O rei estava dizendo: olha, a ceia já está pronta. A mesa já está pronta. A ceia, as bodas já estão prontas. Ide, trazei-os para fazer parte da ceia. E nós vamos ver aqui que muitos disseram: eu não quero. Eu não quero me posicionar. Eu não quero ir além. Deixa-me como estou. A Bíblia diz então que o rei diz: olha, saia aos campos, saia aos valados, saiam pelos caminhos. E vai lá e chama. Vai lá e chama Maria. Vai lá e chama a mãe. Vai lá e chama aqueles que querem. Vai lá e chama aqueles que querem renunciar a si mesmo para sentar à minha mesa. Vai lá e chama aqueles que querem abrir mão deste mundo. Vai lá e chama aqueles que querem negar a si mesmo e pegar a sua cruz e me seguir. Mas, mestre, esses estão lá nos valados da vida. Onde Jesus te achou? Onde você estava quando Ele te achou? Quantos de nós estávamos aqui nos valados da vida, sujos e imundos, na idolatria e nos vícios? Mas o Senhor continua dizendo: eu olho o coração. E porque o Senhor contempla o coração, então Ele disse: vai lá e chama Rosemaria. A ceia já está pronta. A mesa já está posta. Porque muitos foram chamados, mas poucos quiseram. Porque o Senhor sabe que para seguir a Ele é renúncia. A vida de oração é uma renúncia. E no meio daqueles que eles estavam, havia ali um homem sem as suas vestes nupciais. Pastor, o que isso nos faz entender? Nós entendemos que
para receber a provisão do Rei dos Reis, as vestes santas, nós precisamos estar na sua presença. Porque um dia todos nós iremos encontrar com o Senhor. E nós só vamos ser recebidos. Só irá ser recebido aquele que creu de verdade. E aquele que creu, ele tem uma vida de oração. Aleluia, Jesus. Ele sabe a importância que é a oração. E essa noite nós estamos aqui entendendo. O Senhor ainda continua dizendo para a humanidade: a ceia já está pronta. E como que o Senhor fala com você e comigo? Ele nos chama para orar. Ele nos chama para intimidade. E essa noite eu te convido a fechar os teus olhos por um instante. Eu gostaria que você, pela fé, ouvisse o Senhor te chamando pelo nome. E eu gostaria que você ouvisse o Senhor te chamando: meu filho, minha filha, eu ainda te chamo para uma vida de intimidade. Eu ainda te chamo para as boas. Eu quero que você ouça o Espírito Santo te chamar pelo nome essa noite, porque Ele quer te dizer dessa forma. Há muitos ainda lá fora que não receberam ainda o convite, que estão como aquele jovem com o espírito surdo e mudo. Nós precisamos de ter uma vida de oração, para termos autoridade para expulsar esses demônios, esses espíritos imundos, para trazê-los para o Senhor. Se não for por nós, por quem será? Nós precisamos de sair desse degrau a qual os discípulos estavam engalfinhando entre si e querendo saber quem era o maior no reino dos céus. Chegaram ao absurdo de enviar a sua mãe para pedir que um deles assentasse à direita de Jesus. Mas Jesus essa noite nos trouxe aqui para dizer: precisamos de voltar à oração. Precisamos de entender que quando estamos de joelhos, o Senhor não está observando as nossas palavras, mas Ele está observando a sinceridade do nosso coração. Ele está vendo a sinceridade do nosso coração. Há muitas pessoas que passam, tem pessoas que passam uma hora de joelho, mas quando sai dali continua do mesmo jeito, porque estava somente o seu físico de joelho, mas o coração estava distante do Senhor. Por isso o Senhor vai dizer naquele grande dia: muitos irão chegar e vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu louvei. E o Senhor vai dizer: eu nunca te conheci, porque você nunca se entregou o coração, nunca entregou o seu coração ao Senhor. Mas o Senhor está dizendo para mim essa noite, e eu acredito que Ele está dizendo também para você essa noite: vinde a mim, volte para o altar, volte para os pés da cruz. Porque é nos pés da cruz é que nós encontramos tudo que nós precisamos.
Tudo, tudo. Aquele pai saiu com seu filho curado. Jesus expulsou aquele espírito maligno, mas deixou ali uma grande lição para aqueles discípulos. E a lição que eu quero que você saia daqui com ela é a lição que eu quero sair daqui com ela. Preciso de orar mais. Preciso de buscar mais ao Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta e quero que você responda somente para você. Se hoje você se deparar com alguém possesso, manifestado, qual seria a sua reação diante disso? Se coloque sobre os teus pés. Jesus está neste lugar. Aleluia, Deus. Glória. Muitos estão preocupados com o timbre de voz. Muitos estão preocupados com palavras difíceis, com pregações que são como fogo. Mas o Senhor está preocupado com o nosso coração. Feche os teus olhos agora. Seja mais sincero o possível diante do Senhor. O Senhor te quer de volta ao altar. O Senhor te quer de volta buscando a tua face pela madrugada. Ah, Jesus, tu és lindo. Palavras simples, mas palavras sinceras. Aceita o convite esta noite. As bodas já estão preparadas. Jesus está voltando. Ora junto comigo. Vamos dizer para o Senhor, Pai, nos perdoa por todas as vezes que tivemos a oportunidade de orar, de buscar o Senhor, e nós deixamos que as distrações deste mundo nos levassem. Nós deixamos que as distrações deste mundo nos arrancasse do Senhor, nos arrancasse do altar, Pai. E hoje nós estamos aqui porque queremos mais do Senhor, porque queremos, Pai, mergulhar nas águas do Teu Espírito Santo. Quantas vezes nós nos envolvemos em questões que não eram para nós? Quantas vezes nós nos envolvemos em questões que nos levou para distante de Ti? Nos envolvemos com problemas deste mundo e nos esquecemos de Ti, Pai. Quantas vezes, Pai, nós agimos como essas pessoas que receberam um convite e simplesmente disseram que não iriam. Às vezes não falamos com os nossos lábios, mas falamos com as nossas atitudes.
Mas nós estamos aqui, Pai. Abba, Pai. Pra você que nunca mais orou, Deus te espera no secreto. Dentro de você pode orar. A caça de demônios que só sai por jejum e oração. Muitos estão perdidos neste mundo, porque a igreja tem parado de orar. Se não for por você, por quem será? Se anda lá, basuri, anda na massa, se canta, vai, anda levai. Cria, anda lá, basuri, canta, rai, anda lá, basuri, canta, rai, anda lá, basi, calavai. Rei, anda,
santo, 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 santo. E as Escrituras diz que quando o Senhor expirou na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e o Senhor disse: aleluia, 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 está cumprido, aleluia, 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 o preço foi pago. Então é tempo de entrarmos no Santo dos Santos e voltarmos à intimidade com o Senhor, pois o Senhor conta conosco para esta última hora, e que esta palavra venha continuar ressoando em vosso coração, e que o Espírito Santo possa continuar a transformar dia após dia, passo após passo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa concluir em cada coração a boa obra, em nome de Jesus. Alguém para Jesus aqui essa noite? Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Jesus está neste lugar. Aleluia. Que o Espírito Santo continue nos dando mais uma oportunidade. Amém? Amém. Essa noite